Se você já se surpreendeu intrigado pelas histórias misteriosas que circulam sobre a vida das celebridades, especialmente aquelas relacionadas aos supostos pactos com o diabo e influências místicas, se ligue! Hoje, vamos te contar os reais motivos dessas associações, através de alguns exemplos em diferentes partes do mundo e em tempos históricos totalmente distantes uns dos outros. No Brasil, figuras como a renomada Xuxa foram alvo dessas narrativas, envolvendo desde músicas tocadas ao contrário, como Hilarie, até símbolos misteriosos feitos com sinais de mão. Mas a Rainha dos Baixinhos não está sozinha nesse enigma. Hoje, convido você a embarcar conosco em uma jornada para explorar e analisar essas teorias, proporcionando uma visão mais clara sobre o que realmente está por trás desses rumores sobre o famoso pacto com o diabo. Vamos começar pelo caso mais antigo. Segundo um famoso ditado, a música é o alimento da alma. Neste sentido, podemos refletir que a música é uma das expressões artísticas mais sublimes da humanidade, uma forma de elevação do espírito e da alma. Para alguns artistas, a música é considerada divina e proporciona um vislumbre do paraíso. Antonio Salieri, compositor operístico italiano, famoso por invejar a obra de Mozart, costumava implorar a Deus por inspiração e depois de cada sonata que compunha, se colocava de joelhos como agradecimento. Muitos compositores consideravam-se inspirados por Deus, que poderia lhes proporcionar aquela fagulha determinante para seus melhores trabalhos. Mas, e se o outro lado da força também tivesse interesse na arte musical e, de alguma maneira, patrocinasse suas próprias composições, valendo-se de métodos macabros? O pintor francês Louis-Léopold Boully, em 1824, pintou a ilustração sob o título O Sonho de Tartini. Boully se inspirou na lenda por trás da sonata Il Trillo del Diavolo, de 1799, do virtuoso violonista italiano Giuseppe Tartini. A história, narrada pelo próprio Tartini em uma carta a um amigo, o astrônomo francês Jérôme Lalande, conta como, durante um sono, o diabo apareceu para o músico, oferecendo-se como seu servo em troca de sua alma. Segundo a lenda, em uma certa noite do ano de 1713, Tartini sonhou que havia encontrado o diabo cara a cara. O demônio ofereceu a ele uma barganha: transformá-lo no melhor violonista do mundo e assim lhe garantir enorme sucesso. O acordo foi firmado e o diabo disse a Tartini que ele ficaria famoso e que iria compor uma música inesquecível. Ele demorou 7 anos para finalizar sua sonata diabólica, como ela foi apelidada. A música ganhou o nome de Trillo do Diabo. Em livre tradução e nos tempos contemporâneos se tornou uma peça bastante conhecida e admirada. Além da história de Tartini, o meio musical é repleto de lendas e rumores a respeito de músicos famosos e compositores envolvidos com o sobrenatural. De Fausto e Mefistófeles até o fantasma da ópera, dos guitarristas de blues esperando em encruzilhadas para vender sua alma ao estrelato, das travessuras pagãs de Jim Morrison até os rituais de Telema tentados pelos membros do Led Zeppelin, a música e o ocultismo caminham de braços dados desde que ambos surgiram. Muitos falam que o diabo é o pai do rock and roll. E o segundo exemplo que vamos comentar é do músico de blues Robert Johnson. Os mistérios na vida de Robert Leroy Johnson fizeram do músico o homem mais misterioso do mundo. Seu incerto nascimento é datado entre 1909 e 1912, em uma pequena cidade do interior do Mississippi. Robert nasceu em uma pobre família de lavradores que, além da fome e escassez de recursos,
ainda sofria enorme discriminação racial. Os únicos registros de sua infância e adolescência foram em campos de cultivo e colheita onde sua família trabalhava. Sem frequentar a escola, passou a se dedicar à música aos 16 anos de idade, tocando composições próprias em bares, até que, cansado da árdua e pacata vida de lavrador, decidiu pegar a estrada e se dedicar completamente à sua verdadeira paixão. Com letras carregadas de agonia e dor, descrevia solidão, romances e as dificuldades enfrentadas pelos americanos na época da Grande Depressão de 1929 e seus prejuízos. E quando começou a ter notoriedade pelas suas composições, alguns rumores começaram a surgir e a render certa desconfiança sobre a origem de seu talento. Robert gravou apenas 29 de suas 40 composições entre 1936 e 1937. Enquanto vivia em Robinsonville, teve a oportunidade de conhecer outros cantores de blues que partilhavam do mesmo sentimento que ele a respeito da música e que, inclusive, o influenciaram em seu estilo. Entre estes estão Son House e Willie Brown. É claro que, como todo grande músico ou celebridade que brilhou forte em algum período da vida, Robert Johnson não ficou marcado apenas pelo seu talento e legado musical, mas também por uma das lendas urbanas mais marcantes do cenário do blues. Reza a lenda que inclusive lhe rendeu filmes, documentários e referências em séries como Supernatural, que Robert Johnson, munido de seu velho violão e uma garrafa de uísque, caminhou até o cruzamento da rodovia 61 com a 49 em Clarkdale, uma cidade do estado do Mississippi, e nesta encruzilhada de rodovias teria feito um ritual invocando o demônio para realizar um pacto no qual venderia sua alma em troca de ser o maior tocador de blues de todos os tempos. O demônio, então, teria tomado o violão de Johnson para si e afinado o instrumento um tom abaixo do comum. O pacto, então, foi selado, e Johnson e seu companheiro das trevas teriam tomado uísque juntos e marcado um novo encontro para 10 anos à frente. De acordo com esta agenda, o capiroto retornaria e levaria a alma de Johnson para o inferno. A lenda diz que, logo após o pacto, Johnson teria composto músicas relatando o encontro sobrenatural e feito alusões a isso. As músicas Crossroad Blues relatariam o momento em que o pacto foi firmado, e Hellhound on My Trail relataria o motivo de sua constante mudança de um lugar para outro, pois com a perseguição de cães do inferno, ele não poderia se estabelecer em nenhuma cidade. Nesta segunda canção, alguns consideram que Johnson teria narrado sobre seu arrependimento em relação ao trato. De acordo com algumas matérias sobre o músico, Me and Devil Blues foi uma das últimas composições de Robert Johnson, na qual ele daria a entender que seu contrato já estava findando, e seu amiguinho trevoso já estaria batendo à sua porta, pronto para finalmente recolher a sua parte do trato, a alma de Robert Johnson. E embora o verdadeiro motivo da morte do músico seja incerto, existem rumores de que ele teria se envolvido com uma mulher casada e que o marido enciumado teria presenteado Johnson com uma garrafa de uísque envenenado. A história de Robert Johnson se estendeu para outras lendas urbanas pelo fato do músico ter se arrependido do pacto com o capiroto e tentar desfazê-lo. O diabo, percebendo as tentativas de Johnson em quebrar o trato, lançou então uma maldição no mundo artístico, a famosa Maldição dos 27, conhecida também como o Clube dos 27. Reúne nomes de famosos como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse e muitos outros que, como Robert Johnson, coincidentemente, morreram aos 27 anos. Verdade ou mito? Tudo o que podemos afirmar é que Robert Johnson
foi um dos maiores e mais influentes músicos de todos os tempos. No Brasil, muitos casos e fofocas surgiram relacionados às divas do pop. A cantora Anitta até hoje recebe mensagens com perguntas sobre possíveis pactos com o demônio. Em 2018, a artista inclusive chegou a ironizar um desses comentários via Twitter. Questionada sobre a relação com Satanás, Anitta respondeu: "Sim, ele vem me buscar em 10 anos, igual no Supernatural, com vários cachorros. Por isso estou aproveitando tudo rápido." Madonna é outra artista que não vê problema em causar controvérsia. Em um dos shows nos anos 2000, dançou com uma cruz no palco, além de ter gravado o vídeo Like a Prayer dentro de uma igreja. Outra polêmica foi em 2009, quando Madonna fez shows em Varsóvia, na Polônia, no mesmo dia de uma importante festa católica. O ex-presidente do país não gostou nada da situação e fez alguns comunicados públicos na época. Outra possível associação que algumas pessoas fazem é pelo fato da cantora seguir os preceitos da cabala judaica, muito conhecida pelas práticas de magia, mas que não há nenhuma relação com o satanismo. Outra cantora e atriz polêmica é Lady Gaga, que também já foi protagonista de várias histórias relacionadas à bruxaria e pacto com demônios. Um dos casos aconteceu em 2012, quando Gaga foi acusada de realizar um ritual dentro da suíte de um hotel em Londres. De acordo com algumas revistas de música e cena pop, uma funcionária de um hotel teria encontrado a banheira do quarto de Gaga cheia de sangue após a cantora deixar o local. E não para por aí. Luísa Sonza, novo ícone da música brasileira, se tornou alvo de ataques desde que promoveu o lançamento de Campo de Morango, carro-chefe de seu terceiro álbum, Escândalo Íntimo. A cantora reagiu após a repercussão de inúmeras teorias satanistas associadas ao trabalho musical. Ela explicou que o clipe da música Campo de Morango é só mais uma parte de um sonho em que ela entra, depois acorda e vira um pesadelo, ou seja, um sonho dentro de um sonho. E sugeriu que as pessoas apreciem o álbum completo para compreender a proposta artística da cantora. Uma provocação importante que Luísa Sonza apresentou como resposta foi também sobre a associação da arte com o belo, ao dizer: "Achei engraçado. Acho que a arte tem que ter esse papel em algum momento, provocar o público e o colocar à prova, fazer pensar. Não necessariamente tem que ser bela, e acho que faz tempo que a arte não está mais ligada só ao belo. Com esse álbum, como é um escândalo que vai no meu mais íntimo, quero que as pessoas cheguem no íntimo delas. Então, que discordem, pensem, tenham reflexões", explicou a braba, desmistificando a polêmica do suposto pacto. Além das musas do pop, outro ícone da música, o rei do rock, Elvis Presley, ao se tornar um fenômeno nas décadas de 50 e 60, causou revolta na Igreja Católica por seus movimentos sensuais nas apresentações. O cantor, na época, foi até considerado como uma espécie de tentação satânica, devido ao seu famoso rebolado, que chegou a ser censurado na TV. Como os rumores e as lendas urbanas não param, sobrou até para o Beatle Paul McCartney. Bastou uma frase controversa na música Revolution 9 dos The Beatles para que fosse criada uma teoria ainda mais absurda. A frase "me excite, homem morto", quando o músico canta, na época gerou o boato de que Paul teria um combinado satânico e havia sido morto e substituído há décadas, devido ao contrato com o diabo, após sofrer um acidente de carro. Além das histórias e dos mitos sobre os pactos com o diabo feito por algumas celebridades, rituais envolvendo sangue, sacrifícios humanos e culto ao diabo, são umas das suposições difundidas a respeito do satanismo. No entanto, essas teorias raramente correspondem à realidade. Fundada em 1966 na Califórnia, a ideologia satanista possui sede física, mandamentos e Bíblia,
mas, segundo alguns teóricos e pesquisadores, ela está longe de ser uma religião. Apesar do estigma que o rótulo implica, alguns famosos assumiram ser satanistas e falam sobre o assunto publicamente. Outros, no entanto, são associados à ideologia por causa do seu estilo de vida. Ana Beatriz Dias Pinto, doutora em teologia e especialista em cultura religiosa e professora na PUC, Paraná, explica que, de acordo com essa ideologia, as pessoas são incentivadas a viverem um tipo de independência e cuidado a si próprias, e que não necessariamente tem a ver com praticar o mal. A pesquisadora explica que, pelo contrário, a ideologia tem a ver com uma visão de liberdade. Por exemplo, se você tem dinheiro e quer um carro, o satanismo diz que você deve comprar o carro e não doar a quantia aos pobres. Criada por Anton LaVey, a Igreja Satânica não cultua a Satã, nem mesmo adora a um Deus. O objetivo por trás do nome chamativo é pensar em si mesmo. A ideologia apenas leva esse nome satânico como ironia à Igreja Católica, que em meados de 1960 vivia um momento de pressão devido ao avanço da indústria cultural e à popularização dos métodos contraceptivos. Por isso o termo criado Igreja Satânica, que foi um meio de promover a ideologia e provocar a Igreja Católica. Atualmente, o jovem produtor de conteúdo, que também atua como drag queen, Vic Vanilla, se autoproclama satanista luciferiano e no TikTok, onde fala sobre o assunto, reúne quase 710 mil seguidores. O músico e escritor Peter Howard Gilmore era o atual sumo sacerdote da Igreja Satânica em 2022 e foi escalado ao cargo em 2001 por Blanche Barton, ocultista estadunidense. Além desses dois exemplos, o famoso Marilyn Manson, em sua autobiografia publicada em 1998, afirmou que o fundador da Igreja Satanista, Anton LaVey, também o certificou como ministro da Igreja de Satã durante uma turnê com Nine Inch Nails, em 1994. E voltando para as lendas urbanas, outro ícone do pop que foi acusado de bruxaria é a belíssima Beyoncé. Além de cantora, a musicista é responsável por toda a sua produção e direção artística de vários projetos, desde álbum visual, clipes e shows mega produzidos. Devido à exuberância do trabalho da cantora, rumores sobre uma ex-funcionária da cantora surgiram na internet em 2012, apontando supostas ligações da cantora com o diabo na época do nascimento de sua filha. E haters da internet começaram a criar novas teorias a partir do nome da criança, que, escrito ao contrário, poderia ser uma referência ao nome latim, Eub, que significaria filha de Satã. É claro que a palavra nem mesmo existe. Recentemente, o candidato ao Congresso pelo estado da Flórida, K.W. Miller, afirmou que Beyoncé passaria mensagens satânicas através da música Formation, relacionando a canção com igrejas satânicas do Alabama e da Louisiana, e ainda acusou o artista de fingir ser negra por ter ascendência italiana. Porém, a letra na faixa, na verdade, fala sobre os dois estados, para apresentar a trajetória de vida da cantora. E na própria canção, a artista reafirma o orgulho de ser uma mulher negra. Beyoncé é do Texas, Estados Unidos. E na música recentemente lançada, Black Parade, a cantora ainda reforça a importância da herança deixada pelos seus ancestrais para os negros e cita os orixás. Além disso, a artista é envolvida em diversos trabalhos humanitários e já foi homenageada no BET Awards, o que ressalta as mentiras e ofensas provocadas por Miller. Sobre os rumores a respeito da rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel, em setembro de 2021, concedeu uma entrevista na qual abriu seu coração, revelando detalhes sobre sua carreira e vida pessoal.
Ela falou sobre a sua relação e sua fé em Deus, falando da importância do cara lá de cima, na sua vida e na sua carreira, desmentindo as histórias e mentiras sobre algum suposto pacto com o diabo. Em 2008, uma juíza da Sexta Vara Civil do Rio de Janeiro chegou a condenar a editora gráfica Universal, que edita o jornal da Igreja Universal do Reino de Deus, a indenizar Xuxa em R$150 mil por danos morais. O texto do jornal afirmava que a apresentadora vendera a alma para o demônio por US$100 milhões. E, de acordo com a magistrada, não houve na reportagem um traço sequer de informação, mas sim de muita especulação. A matéria também trazia várias imagens de Xuxa associadas às expressões Exu, Lúcifer e sangue. Segundo a juíza, houve o uso não autorizado da imagem da autora, com a intenção claríssima de denegri-la, o que o direito não autoriza. Recentemente, várias matérias na internet retomaram essa lenda, devido à série documental sobre a carreira artística de Xuxa, dirigida pelo conhecido Pedro Bial. Alguns fãs e interessados sobre o tema questionaram sobre a lenda urbana não aparecer no documentário. E Xuxa explicou que não cogitou em nenhum momento sugerir esse assunto para a produção e direção da série.